Pois é, doenças psicossomáticas. Isso existe, isso não existe, como é que isso se opera? O título desse vídeo poderia ter sido outro, poderia ter sido: existem doenças psicossomáticas ou doenças que têm causa psicológica? Bom, vamos começar falando da prática médica, que em algumas situações ocorre. Você vai até um médico, ele faz todos os exames possíveis e diante de todos esses exames, de repente ele não encontra lá o que ele estava buscando. Ele não encontra, ele não entende o que está acontecendo e muitas vezes já fazem o quê? Já logo tascam lá um rótulo. Isso que você tem é psicológico. Porque a gente sabe, muitos médicos não assumem que não estão sabendo alguma coisa ou que não sabem. Muitos acabam, de certa forma, tendo esse comportamento. Diante da falta de informação, de não saber o que está acontecendo, eles têm geralmente duas respostas. A primeira, isso é psicológico, ou então, isso é uma virose. Existem alguns que assumem que não sabem o que está acontecendo e até dizem: eu não sei, vou te encaminhar para um outro especialista e um outro profissional, e geralmente encaminham para os psicólogos. E o mais correto, de fato, seria logo assumir que não sabe e que está encaminhando para um outro profissional para ter uma outra análise de uma outra área, uma análise mais detalhada. Eu acho o rótulo, esse diagnóstico rótulo de psicológico, um pouco arriscado, um pouco complicado. Porque a pessoa já chega com uma série de problemas e ela pode sair dali se sentindo culpada, com um problema a mais. E não é porque é psicológico que é culpa direta da pessoa, que a pessoa tem uma responsabilidade absurda sobre isso. E assim, e é psicológico? Essa que é a questão. Existem causas psicológicas para doenças? Duas passagens interessantes. A primeira é no seriado médico House. Ele diz mais ou menos o seguinte: se você for ao médico e sair de lá tendo ele dito para você que o que você tem é psicológico, isso quer dizer que ele é burro e não encontrou as causas. A outra passagem é no livro da Susan Sontag, a doença como metáfora. Se você for ao médico, ela diz, e chegar lá e ele disser para você que o que você tem é psicológico, peça seu dinheiro de volta. Uma curiosidade, você sabia que a tuberculose já foi considerada uma doença com causalidade psicológica? E que as úlceras, bem pouco tempo atrás, também tinham uma causalidade toda psicológica? Isso antes de serem descobertos as bactérias envolvidas, os bacilos envolvidos. Heliobacter pylori, no caso da úlcera, e no caso lá o bacilo da tuberculose. Bom, o que parece é o seguinte: diante do não saber, diante da ignorância, a tendência é atribuir o rótulo de psicológico ou virose em todos os níveis, porque muitas doenças que antes foram consideradas como de determinação psicológica, hoje não são mais. E eu acho que o rótulo isso é psicológico geralmente gera culpa, sim. E muitas pessoas ou profissionais, quando estão usando esse rótulo, isso que você tem é psicológico, estão sim, em alguma medida, muitos deles tentando gerar culpa. Quero adotar aqui novamente a perspectiva da análise do comportamento, cujo grande nome é Skinner. Em uma perspectiva analítico-comportamental, nem mérito e nem culpa. Nada disso faz sentido. Sim, existe o conceito de responsabilidade, mas responsabilidade não diz respeito a todas as vicissitudes, a todos os destinos da nossa vida, você colocar a responsabilidade do sujeito. O sujeito pode estar andando lá pela calçada, vem um carro e atropela, você vai dizer que foi responsabilidade dele, que ele é responsável por tudo que ocorre na sua vida? Então, assim, acho um pouco irresponsável essa afirmação de que, você é responsável por tudo que ocorre na sua vida. Não, nossa vida também tem um acaso enorme que ajuda a determinar uma série de coisas na nossa vida. Podemos tentar aumentar um pouco o controle que temos sobre a nossa vida? Sim, podemos tentar fazer isso. É para isso que existem uma série de técnicas desenvolvidas, uma série de conhecimentos desenvolvidos nessa área, por exemplo, na área do comportamento, vamos dizer. Existe controle do ambiente sobre o sujeito e existe um pouco de contra-controle. E é essa margem que nós tentamos aumentar de alguma forma com uma série de técnicas. Mas voltando um pouco, olha só a ironia. Tive uma paciente que tinha um problema sério de coceira e era nas costas, e passou meses, foi para diversos médicos e tal, chegou na psicoterapia com o problema da coceira e saiu das mãos dos médicos como? Com rótulo, isso que você tem é psicológico. E chegou até mim sentindo muita culpa e com aquela coceira terrível. E o que eu fiz? Eu fui trabalhar com ela um pouco a análise do cotidiano dela, e analisando o cotidiano dela com um pouquinho mais de detalhe ali junto com ela, estando com ela, fazendo a companhia, acompanhando-a de fato, despendendo tempo para tentar descobrir o que era a marca de sabonete, era simplesmente o sabonete, trocou a marca do sabonete, o tipo do sabonete e acabou. E quando se fala isso é psicológico, as pessoas de modo geral entendem o que, né?
elas entendem um monte de coisa, um caminhão de coisa que pode ser, mas elas logo pensam, é muito estresse, você é uma pessoa estressada, você é uma pessoa muito nervosa, você é ansiosa, você está com depressão, está depressiva. Sim, a gente sabe que uma pessoa muito estressada, uma pessoa muito ansiosa ou com depressão, ela pode produzir para a saúde dela uma série de outros males. Uma pessoa muito depressiva não tem vontade para nada, não se cuida. Uma pessoa que está muito ansiosa, ela simplesmente tem uma descarga muito grande de algumas substâncias que podem ser prejudiciais caso ela não tenha uma atividade relacionada às substâncias, cortisol, adrenalina. E uma pessoa muito estressada, muito ocupada, pode também não se cuidar. Sim, esses estados psicológicos geram alterações químicas no organismo. Essas alterações podem sim, com efeito cumulativo, gerar uma série de doenças e de males. Contudo, uma coisa é muito importante se frisar: o próprio estado psicológico da pessoa não é causa de nada, já é um efeito, não é a variável independente de nada, é uma variável que está no meio dessas relações de causa e efeito. E essa variável, estando no meio, ela é causada por outras variáveis, que a gente chama de variáveis independentes, que são as mais importantes. Então, se o sujeito, por exemplo, está ansioso, o que ocorre? Tem algo, sim, que está evocando uma série de sensações de ansiedade. Porém, o que ela faz com isso é que é a questão. Porém, como isso foi gerado de alguma forma na sua relação com o mundo físico, sociocultural, é que é a grande questão. E é isso que tem que ser trabalhado. É aí que está a causa da coisa. Eu já tenho um exemplo acerca das causas da depressão, acerca da sede. O sujeito está bebendo muita água. Vai falar, por quê? Porque está com sede. Ele está bebendo muita água porque está com sede? Não, a sede já é também um efeito do que? Uma possível privação, está num ambiente muito quente, ele pode estar com um transtorno orgânico X, que está fazendo ele beber muita água. Contudo, se você falar que é sede, você cai numa explicação circular. Se ele está bebendo muita água porque está com sede, logo beba mais água que acaba com a sede. Então, eu acho que há algo muito similar e análogo quando nós estamos falando aí de transtornos que chamam de psicossomáticos ou de causas psicológicas. Ansiedade, depressão, estresse já são efeitos da relação desse sujeito com o ambiente físico, sociocultural. E parece que eu estou até nervoso, né? Mas não é, eu tenho que enfatizar porque as pessoas não entendem muito bem isso. Parece que isso é difícil de entrar na cabeça delas. Se elas forem buscar as causas simplesmente nesses estados vagos internos, nos estados psicológicos, ou então a sede, a fome, se elas ficarem fornecendo isso como explicação, elas de fato vão ter um poder, os profissionais da área que seja, terão um poder de intervenção muito pequeno em relação ao problema, terão uma capacidade de resolução desse problema qual é muito pequena. Porque se você só uma alteração lá em alguns níveis de serotonina em relação à depressão, aí você entra com medicação, a medicação vai atuar onde? A medicação só vai atuar naquele sintoma e vai somente remediar. Então, geralmente é isso que ocorre. Então, as causas estão na interação desse sujeito com o mundo. Vamos falar um pouquinho detalhadamente de cada uma delas. A ansiedade é um padrão de comportamento ansioso que está muito relacionado, por exemplo, à superproteção. E assim, o sujeito até teve um trauma, por exemplo, ele se machucou, ele estava num incêndio, e aí ele fica com medo de ambientes que possam despertar um incêndio. Vamos pegar um exemplo aí mais relacionado ao que está com a memória do pessoal, que está relacionado até à tragédia aí que ocorreu no Rio Grande do Sul. Então o sujeito esteve no incêndio, se traumatizou em relação a estar em ambientes fechados e nunca mais entra num ambiente fechado, e ambientes que não tem nada a ver com incêndio, ambientes que não tem perigo nenhum, e ele está com uma fobia em relação a esse tipo de ambiente, até muito excessiva em função do trauma que ele sofreu. Porém, quanto mais ele foge do ambiente, maior tende a ser a ansiedade dele, porque ele não está enfrentando. Então, assim, o que ocorre? A superproteção, que não vai mais enfrentar, não vai mais se relacionar com isso, ou não vai se expor a uma série de perigos aí da vida, essa superproteção que faz com que o sujeito não se exponha ao que ocorre na vida, ao mundo, isso também pode favorecer demais o aumento de um quadro ansioso, por exemplo. No caso da depressão, nós já trabalhamos as causas, está no outro vídeo, espero que vocês encontrem aí. É isso, minha gente, eu espero que eu minimamente tenha conseguido explicar alguns conceitos que eu creio que são fundamentais para a vida aí fora. Então, vamos falando, vamos tocando aí, clique em gostei, se inscreva se gostou e até mais.